Para qual valor de m os pontos A, B, C e D são coplanares? Para resolver essa questão, a gente pode usar o produto misto. A matriz formada pelas componentes de 3 vetores com origem no mesmo ponto nos dá o produto misto. E o produto misto ele equivale à área, ao volume de um paralelepípedo. Então, é só o produto misto que dá zero e os pontos serão coplanares. A gente pode pegar um ponto qualquer, é melhor não pegar o ponto que está incógnito, vamos pegar o B no lugar. E o B vai ser a origem desses 3 vetores. Então, a gente encontra as componentes para o vetor BA, BC e BD. Para achar a componente, vamos fazer a coordenada da extremidade menos a coordenada da origem. Então aqui para o BA, a coordenada da extremidade vai ser o M, para o BC, a coordenada da extremidade x vai ser o 5, e para o BD vai ser 3. A origem é 2 ali na coordenada x, então menos 2, menos 2, menos 2. Extremidade no BA, 1 para a coordenada y, no BC menos 1 para a coordenada y, e no BD menos 2. Daí menos a coordenada y da origem, que é o B, que vai ser menos 2. Então menos menos 2, menos com menos dá mais 2. Coordenada z do A, 2. Coordenada z do B, do C, 1. Coordenada z do D, menos 2. A extremidade é o B. Coordenada z do B é o menos 3. Menos menos 3, menos com menos mais, vai ficar mais 3. Então a gente já tem as coordenadas, as componentes, né, dos 3 vetores com a origem do ponto B. Tendo essas componentes, podemos fazer o produto misto. A gente forma uma matriz 3×3 usando as componentes. E o produto misto será a determinante dessa matriz. Então vamos fazer essa determinante. Fazendo a multiplicação das diagonais, repete as duas primeiras colunas, né? Depois faz a multiplicação das diagonais. A multiplicação para o lado, na diagonal para o lado esquerdo, tem que multiplicar tudo por menos 1. Vai ficar menos 5. Essa diagonal aqui tem 0, então vai ficar 0. E aqui vai ficar 9. Menos 5 mais 9. M menos 2 vezes 1 vezes 1 vai ficar M menos 2. Mais M menos 2. 3 vezes 4 vai ficar 12. Vezes 1 vai ficar 1. Mais 12. A última aqui vai ficar 0. O 0 ali vai ficar 0. Então, fica menos 5. Menos 9. Mais M menos 2. Mais 12. Para os pontos serem coplanares, isso aqui vai ter que dar 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. Simplificando aqui, fica M menos 4 igual a 0. Logo, M é igual a 4. 3 vértices de um tetraedro de volume 6 são A, B, C. Determinar o 4 vértice D sabendo que ele está no eixo Y. Temos 3 vértices que são dados. O quarto vértice não é dado. Porém, o exercício nos diz que ele está no eixo Y. Portanto, as coordenadas dele vão ser 0, a coordenada x vai ser 0 e a coordenada z vai ser 0. Então, a gente vai precisar encontrar o valor da coordenada y. O produto misto nos dá o volume de um paralelepípedo. Portanto, o volume de um tetraedro ele vai ser 1/6 o produto misto. Então, formando uma matriz com as componentes de 3 vetores com origem no mesmo ponto, a determinante dessa matriz, que seria o produto misto, o módulo da determinante, é o volume do paralelepípedo formado por esses vetores. Da mesma forma, o módulo da determinante vezes 1/6 é o volume do tetraedro. No caso, o exercício aqui, o enunciado, nos dá que o volume tem que ser 6, né? Então isso aqui vai ter que dar 6. O que a gente precisa fazer primeiro, novamente, é encontrar os componentes das matrizes. Então a gente pega um ponto qualquer, que vai ser a origem dos vetores, pode ser o ponto A, e a gente encontra os componentes dos vetores que vão do A até os outros pontos. Então o vetor AD, AB e AC. Coordenada x das extremidades para o D é 0, para o B menos 3, para o C é 1. Menos a coordenada da origem. A coordenada da origem é menos 2, menos com menos a mais vai ficar mais 2. Então, 2, menos 3 mais 2, 1 mais 2. Coordenada y da extremidade para o ponto D é o y, para o ponto B é o 2, para o ponto C é o menos 2. Coordenada y da origem é 4, vai ficar menos a coordenada da origem, né? Vai ficar menos 4. Y menos 4, 2 menos 4, 2 menos 4.
coordenada z da extremidade para o D vai ser 0, para o B vai ser 3 e para o C vai ser menos 1. Menos a origem é menos 1, menos com menos dá mais, vai ficar mais 1. Então, 1 mais 1 mais 1. Daqui a gente já tira as componentes. 2y menos 4, 1, que são as componentes do vetor AD. Menos 1, menos 2 e 4, as componentes do vetor AB. 3 menos 6, 0, as componentes do vetor AC. Tendo essas componentes, podemos encontrar o produto misto. Para fazer o produto misto, montamos a matriz com as componentes dos 3 vetores. E depois é só para encontrar a determinante. Então vamos começar ali repetindo as 2 primeiras colunas, né? E depois faz a multiplicação das diagonais. Então desse lado aqui, as diagonais para a esquerda tem que multiplicar tudo por menos 1. A primeira aqui vai ficar menos 6 e a segunda vai ficar menos 48. A terceira é 0, porque tem o 0 ali, vai ficar 0. Agora para o outro lado. 3 vezes 4, 12. 12 vezes y menos 4. Essa primeira aqui deu 0, né? E a terceira aqui vai ficar 6. Mais 6. Então, temos 6, menos com menos mais 48, mais 12y. 12 vezes menos 4, menos 48, mais 6. Simplificando, a determinante vai ficar 12y mais 6. 48 com menos 48 é 0, né? 12y mais 6. E isso aqui é para dar o volume daria o volume do paralelepípedo, formado pelos vetores. O módulo disso aqui, né? Lembrando lá, o módulo da determinante é igual ao volume do paralelepípedo. Como a gente quer o volume de um tetraedro, é sobre 1 sobre 6. Isso aqui tem que dar 6. A gente já pode simplificar aqui. O módulo vai ter que dar 36. O módulo disso aí. Como é o módulo, a gente tem dois valores. Dois resultados, né? Menos 12y. Aqui não é mais 6, é mais 12, né? Que sobrou, cortamos 48 aqui. Sobrou 6. 6 mais 6, 12. Então, menos 12y mais 12 igual a 36. Ou 12y mais 12 igual a 36. Resolvendo no primeiro caso ali, 12y mais 12 igual a menos 36. Podemos simplificar por 12. Fica y mais 1 igual a menos 3. Y igual a menos 4. Agora resolvendo aqui no segundo caso, simplifica por 12. Fica y mais 1 igual a 3. 1 passa negativo. Y igual a 2. Assim a gente tem os dois valores possíveis para o ponto D. 0, 2 e 0. Coordenadas 0, 2 e 0. Ou coordenadas 0, menos 4 e 0. Encontre equações paramétricas da reta que passa pelos pontos A e B. O ponto C pertence à reta. Para encontrar as equações paramétricas, a gente precisa de um ponto que pertence à reta e de um vetor diretor, que é o vetor que vai indicar a direção da reta. Para o vetor diretor, vamos encontrar as componentes do vetor AB. Coordenada da extremidade menos a coordenada da origem, extremidade menos origem, extremidade menos origem. O vetor AB vai ter as componentes. O vetor AB vai ter as componentes 3, 3 e 3. O vetor AB vai ser o vetor diretor da reta. Para o ponto de referência, a gente pode usar o A mesmo. 1, 2 e 3. A fórmula para as equações paramétricas elas têm a seguinte fórmula. O seguinte formato, né? A seguinte formatação. X igual a x0, que é o ponto, é a coordenada x do ponto que pertence à reta, que a gente vai usar de referência, mais t, que é um parâmetro que anda ao longo da reta, vezes a primeira coordenada do vetor diretor. Daí é a mesma coisa para o y, y0 mais t, v2, e a mesma coisa para o z, z0 mais t, v3. Então vamos aplicar isso usando o vetor AB e o ponto A. X igual. X0 seria a primeira coordenada do ponto A, é 1.
mais t v1, que é a primeira componente do vetor diretor, que é o 3. Então, 3t. Depois y igual y0, que é o 2, a segunda coordenada aqui do ponto A, mais v2, tv2, né? Então, 3t. E o z fica 3 mais 3t. Aqui a gente já tem as equações paramétricas da reta. X igual a 1 mais 3t, y igual a 2 mais 3t e z igual a 3 mais 3t. Agora a gente tem que determinar se o ponto C pertence à reta. Então o que eu vou fazer é substituir as coordenadas do C nessas equações aqui. A primeira coordenada 7 igual a 1 mais 3t, a segunda 8 igual a 2 mais 3t e a terceira aqui 9 igual a 8, 9 igual a 3 mais 3t. Então 3t é igual a 6, t é igual a 2. Resolvendo aqui essa primeira equação. Resolvendo a segunda, 3t igual a 6, 2 passa negativo, 8 menos 2, 6, t igual a 2. E agora a última, 3t igual a 3 passa negativo, 9 menos 3, 6, t igual a 2. Deu o mesmo resultado para as três coordenadas do ponto C, então isso significa que o ponto C, sim, pertence à reta. Então a primeira coisa que a equação pede, que o exercício pede, são as equações, que são essas aqui, e ele pede para a gente verificar se o ponto C pertence à reta. E como substituindo as coordenadas de C aqui nas equações, o resultado foi igual para T, significa que sim, ele pertence. E isso é o gabarito. Encontre y e z tais que a reta que passa pelos pontos A e B seja paralela à reta determinada por C e D. Para satisfazer essa condição de a reta que passa pelos pontos A e B ser paralela à reta que passa pelos pontos C e D, o vetor AB precisa ser paralelo ao vetor CD. Vamos encontrar as componentes desses vetores. A coordenada x da extremidade é 1, a coordenada x da origem é menos 2. 1 menos menos 2 fica 1 mais 2, 3. A coordenada y da extremidade é 3, a coordenada y da origem é 5. 3 menos 5, menos 2. A coordenada z da extremidade é 0, a coordenada z da extremidade é 1. 0 menos 1, menos 1. Então, as componentes do vetor AB é 3, menos 2 e menos 1. Agora, as componentes do vetor CD. A componente da extremidade é 0, a componente x é 0, e a componente x da origem é 3. 0 menos 3, menos 3. A componente y da extremidade é y, a componente y da extremidade da origem é menos 1. Y menos menos 1 vai ficar y mais 1. A coordenada z da extremidade é z, a coordenada z da extremidade é menos 1. Z menos menos 1 vai ficar z mais 1. Esses dois vetores AB e CD precisam ser paralelos para satisfazer a condição. Os vetores paralelos são múltiplos escalarmente. Então tem um escalar que multiplicado por 1 vai dar no outro. Uma maneira de você determinar é você tentar encontrar o valor do escalar. Mas por essa mesma relação, a gente sabe que a razão das componentes dos vetores, quando eles são paralelos, é igual. Então se a gente tem dois vetores, digamos que as componentes de um vetor sejam x1, y1 e z1 e a componente do outro sejam x2, y2 e z2. Então a razão x1 sobre x2 vai ser igual à razão de y1 por y2, que vai ser igual a z1 sobre z2. No caso aqui, a componente x do AB é 3 e a componente x do CD é menos 3. Então fica 3 sobre menos 3, que dá menos 1. x1 sobre x2, né? Então vamos fazer agora o y1, que vai ser o menos 2, sobre o y2, que é y mais 1. Isso aqui também tem que dar menos 1. As razões precisam ser iguais. E por último aqui o menos 1, que é a última componente aqui do vetor AB, sobre o z mais 1, também precisa ser igual a menos 1. Menos y mais 1, a gente pode multiplicar os dois lados da equação por menos y mais 1. Então 2 vai ficar igual a y mais 1. Isolando y é igual a 1. Agora no próximo, os dois lados são negativos, a gente pode tirar, né? Então vai ficar 1 igual a z mais 1. Isolando z fica igual a 0. E esse é o gabarito. Y igual a 1, z igual a 0. E com esses valores, a reta que passa pelos pontos A e B vai ser paralela à reta que passa pelo ponto C e D.
Encontre a equação geral do plano que passa pelos pontos A, B e C. Para encontrar a equação geral do plano, a gente precisa conhecer um ponto sobre o plano e precisa conhecer um vetor que seja normal ao plano. Nós temos 3 pontos aqui que são dados sobre o plano, os pontos A, B e C, mas a gente não tem o vetor normal ao plano. Para determinar o vetor normal ao plano, a gente pode fazer o produto vetorial de AB e BC, que são 2 vetores sobre o plano. Então primeiro vamos encontrar as componentes desses vetores. É só fazer a diferença aqui da componente da coordenada da extremidade pela coordenada da origem, né? Então, coordenada x da extremidade 2, menos a coordenada x da origem, que é menos 1, vai ficar 2 mais 1. Coordenada da extremidade menos 1, menos a coordenada y da extremidade, que é 2, menos 1, menos 2. Coordenada z da extremidade 1, menos a coordenada z da extremidade, que é 0, vai ficar 1 menos 0. Então, a b, as componentes são 3, menos 3 e 1. Agora o BC, coordenada da extremidade x, 1, menos a coordenada x da extremidade 2, 1 menos 2. Coordenada y da extremidade 1, menos a coordenada y da origem, menos 1, vai ficar 1 menos com menos mais, 1 mais 1. Coordenada da extremidade z, menos 1, coordenada z da extremidade 1, vai ficar menos com mais menos, menos 1, menos 1. Então, componentes do vetor BC, menos 1, 2 e menos 2. O n vai ser o produto vetorial de AB por BC. Para fazer o produto vetorial, nós colocamos uma matriz, né? 3 por 3, primeira linha da matriz IJK, daí a segunda linha da matriz a gente coloca os componentes do primeiro aqui, o AB, 3, menos 3 e 1, e os componentes do segundo vetor, que é o BC, menos 1, 2 e menos 2. Primeiro repetimos as 2 primeiras colunas e depois faz a multiplicação na diagonal. Aqui desse lado tem que multiplicar tudo por menos 1. Então menos 1 vezes menos 3 vai ficar 3, 3k. 2 vezes 1, 2, por 1, por i, 2i. Menos 2 vezes 3, menos 6, por j, menos 6j. Menos 2 vezes menos 3, 6, 6i. Menos j, menos 1 por 1, menos 1, por j, menos j. 2 vezes 3, 6, 6k. Menos 3k, menos 2i, mais 6j, mais 6i, menos j, mais 6k. Tá. Menos 2i, mais 6i, 4i. 6j, menos j, 5j. 3k, 6k, 3k. Aqui a gente já tem os componentes do vetor normal plano. Então, os componentes de n, 4, 5 e 3. Qualquer vetor sobre o plano vai ter o produto escalar com o vetor n igual a 0. Para encontrar a equação geral do plano, vamos imaginar um ponto qualquer sobre o plano, ponto P, cujas as coordenadas são x, y e z. Então, o vetor AP vai ter as componentes x menos menos 1 vai ficar mais 1, y menos 2 e z. Esse é um vetor que a origem, as componentes de um vetor que a origem é o ponto A, que é um ponto que a gente conhece, e a extremidade é o ponto P, que é um ponto qualquer. O produto escalar do AP pelo n tem que ser igual a 0. O produto escalar é a soma do produto das componentes. Então, a componente x aqui do n é 4, a componente x do AP, x mais 1, mais componente y do n 5, componente y do AP, y menos 2, componente z do n 3, componente z do AP, z. Isso aqui tem que ser igual a 0. Agora, desenvolvendo isso aqui, vai ficar 4x mais 4, mais 5y menos 10, mais 3z igual a 0. Fica 4x mais 5y mais 3z menos 6 igual a 0, que é a equação geral do plano. 4x mais 5y mais 3z menos 6 igual a 0. O gabarito da questão. Encontre a equação geral do plano que passa por P e tem n como normal. Nós temos as componentes do vetor normal ao plano e temos as componentes de um ponto sobre o plano. Então, P é um ponto sobre o plano e a gente pode chamar de P' um ponto qualquer sobre o plano. As coordenadas x, y, z. Primeira coisa, vamos encontrar
as componentes do vetor P, P'. Vai ficar x, x menos menos 1, x mais 1. Y menos 3 e z menos menos 2, z mais 2. Esses são as componentes de um vetor cuja origem é um ponto P, que é o ponto conhecido, e a extremidade é um ponto P', que é um ponto qualquer. Esse vetor ele tem que ser ortogonal ao vetor n, o que significa que o produto escalar deles deve ser zero. Então, vamos fazer o produto escalar, que basicamente é só a soma do produto das componentes dos dois vetores. Né? Então, menos 2 vezes o x mais 1, primeira componente ali do n é a primeira componente do P', mais 1 vezes y menos 3 vai ficar y menos 3, menos 1 vezes z mais 2 vai ficar menos z mais 2. Então, 2x menos 2 mais y menos 3 menos z menos 2. E isso aqui tem que ser igual a zero. A equação geral do plano vai ficar menos 2x mais y menos z, daí menos 2 menos 3 menos 2 menos 7 igual a zero. Aqui a gente já encontrou a equação geral do plano. Essa equação aqui. Agora para B, a mesma coisa, né? Tem um ponto dado sobre o plano, ponto P, e a gente precisa de um ponto qualquer, chamado de P', x, y, z. Encontramos as componentes, x menos 2, y menos 0 é y, z menos 0 é z. E fazemos o produto vetorial com o n, que tem que dar 0. 0 vezes a primeira componente aqui do n é 0 e a segunda é 0. Então 0 vezes x menos 2 é 0, 0 vezes y é 0, vai ficar 2z. Então a equação geral desse segundo plano aqui, do B, vai ficar 2z igual a 0. Simplificando, né, podemos multiplicar os dois lados por 1 sobre 2, z igual a 0. Encontre as equações paramétricas dos planos do item anterior. Sugestão: encontre dois vetores não paralelos ortogonais a n. A equação paramétrica do plano ela é dada pela fórmula P igual P0 mais SV1 mais TV2. Então, nessa equação, o P é um ponto qualquer sobre o plano, o P0 é um ponto dado, o V1 e o V2 são vetores sobre o plano, paralelos ao plano, e o S e o T são parâmetros que se movem ao longo do plano. Então, para cada um dos planos, a gente vai ter que encontrar esses vetores. O P0 a gente usa o valor que é dado, né? O valor P aqui. Mas para os vetores V1 e V2 a gente vai ter que encontrá-los. x1, y, z1, x2, y2, z2. Como são vetores, esses vetores precisam ser paralelos ao plano, eles serão ortogonais a n. Então, uma maneira da gente definir esses vetores é pelo produto escalar. Então, vamos fazer o produto escalar do V1 com o vetor n e do V2 e o vetor n. O produto escalar, quando dois vetores são ortogonais, ele vai ser zero. Então, o produto escalar do V1 com n vai ser zero, do V2 com n também vai ser zero. O produto escalar é a soma do produto das componentes, certo? Então, aqui V1 vezes n para o plano A, componente aqui do x do n é menos 2, vai ficar menos 2 vezes x, menos 2x. O componente y é 1, vai ficar y, vai ficar mais y. O componente z do n é menos 1, vai ficar menos e. Menos 2x1 menos, mais y1 menos e1. E o v2 é a mesma coisa, né? Menos 2x2 mais y2 menos e2. Uma maneira de definir esses vetores agora é escolher um valor para o x e para o y e resolver para o z. Por exemplo, aqui para o v1, a gente pode escolher x igual a 1, y igual a 2, e daí a gente resolve, substitui lá na equação e resolve para o z1. Aqui no v2, por exemplo, a gente pode colocar x igual a 0, y igual a 1, e a gente resolve para o z2. Pode ser qualquer valor, né? Lógico, cada valor que você colocar vai dar um vetor diferente, mas o vetor sempre vai ser ortogonal ao n e paralelo ao plano, que é o que importa. Substituindo ali no primeiro caso, fica
menos x, substituindo 1 no lugar do x, mais 2, menos z1, e isso aqui tem que dar 0. Para o V2, o x2 é 0, então vai ficar 0. O y2 é 1, menos z2, e isso aqui também tem que dar 0. Dessas duas equações aqui, a gente já consegue os valores para o z, né? O z1, menos 2 mais 2 é 0, então vai ficar 1, 2, 0, as componentes do V1. E isolando o z aqui nessa segunda equação, o z2 é 1, então vai ficar 0, 1, 1, as componentes do V2. Agora é só substituir esses valores nessa equação aqui, nessa fórmula. O P é igual o P0, que é um ponto dado sobre o plano, que a gente pode usar o valor do P aqui, menos 1, 3, menos 2, mais SV1, então fica S1, 2, 0, mais TV2, T0, 1, 1. Montando as equações aqui, x é igual a menos 1 mais S, S vezes 1 é 1, T vezes 0 é 0, então menos 1 mais S. Y é igual a 3 mais 2S mais T, e Z é igual a menos 2, S vezes 0 é 0, T vezes 1 fica 1, menos 2 mais T. E aqui a gente tem a resposta para o A. Agora indo para o item B, é o mesmo procedimento, né? P é igual a P0 mais SV1 mais TV2, e a gente tem que encontrar um vetor V1, x1, yz1 e um vetor V2, x2, z2. Então vamos fazer o produto escalar nv1 e nv2. O componente x do vetor n é 0 e a componente y também é 0. 0 vezes x1 é 0, 0 vezes y é 0. Vai sobrar só 2z1. E no produto escalar do n pelo v2, vai sobrar só 2z2. Esses dois têm que ser igual a 0. Esses dois produtos escalares. Assim, qualquer valor, a gente pode escolher qualquer valor para o x e para o y e só manter o z como 0. Né? Então a gente pode, por exemplo, no v1 escolher 0 e 1, e no v2 escolher 1 e 0, e o z sempre 0. Disso a gente pode substituir na fórmula. P0 vai ser esse ponto dado, 2, 0, 0, mais SV1, S0, 1, mais TV2. T, montando as equações, x igual a 2, S vezes 0 é 0, T vezes 1 é 1, 2 mais T. Y igual a 0, S vezes 1, S, T vezes 0 é 0. E Z igual a 0, né? Tudo 0. E essas são as equações para o segundo plano, do B.